Conversa comigo, Érica. Dá oi pra mim, Érica. Tudo bem com você? Eu preocupada aqui, onde que eu olho, gente? Eu pensei que ela não ia conseguir chegar, mas chegou. Cheguei, estou aqui. Aqui ao vivo com a gente. Porque ela pensou positivo, que ia dar certo. Gente, incrível, impressionante. Falei, não tem outra opção. Eu tô lá, ó, já minha energia já tá lá no programa, eu preciso chegar com o corpo. E eis que estou aqui. Sabe por que a gente tá falando isso? Porque ela me mandou mensagem agora, Thiago, eu tô indo, mas tá o trânsito. E eu pensei assim, mas vai dar tudo certo, ela vai chegar. Aí, a ó. minha vibração positiva foi de encontro com a Conectou dela. e buscou. E deu certo. Quando a gente fala de vibração, Érica, às vezes as pessoas não dão essa importância para aquilo que a gente pensa, para aquilo que a gente sente e principalmente para aquilo que a gente emana. E isso tem uma força poderosa demais, não é? É a força mais poderosa que existe no universo. Só isso. E a gente tem esse painel de controle aqui dentro, né? Os nossos pensamentos, ninguém sabe o que a gente está pensando. Às vezes nem a gente, porque a gente não presta muita atenção, né? E a gente pensa bastante coisa, em torno aí de uns 70 mil pensamentos por dia. Mas a gente repete muitos pensamentos. E a frequência desses pensamentos, então aquilo que a gente mais pensa é aquilo que a gente mais vibra e, portanto, mais disso está no nosso redor também se materializando, se concretizando. Então, às vezes a gente quer mudar a nossa realidade do lado de fora, o trabalho, as pessoas, os relacionamentos, o dinheiro. Mas se a gente não mudar o comando aqui, a gente não muda o pensamento, não muda o sentimento, não muda a vibração e a realidade. Às vezes ela muda momentaneamente, mas a tendência dela é voltar para o padrão de maior predominância. Você sabe que eu lembrei de uma situação agora, porque imagina, quando eu era criança, a minha mãe, eu acho que já tinha estudado parapsicologia, todas essas coisas meio, né, esotéricas e meio loucas para algumas pessoas. E ela falou assim, se você pensar com muita força em alguém, em alguma situação, essa pessoa vai lembrar de você e você vai conseguir falar com essa pessoa. É quase um sinal de fumaça, mas você não consegue enxergar essas conexões. Não deixa de ser uma realidade, porque é justamente isso. Você, quando pensa em algo positivo que você tem, que você deseja, dificilmente você não alcança, né? Você se conecta primeiro com tudo. Tem uma frase que diz assim, eu trabalho muito com ela, com as minhas alunas, com os meus clientes. Tudo aquilo que a nossa mente foi capaz de imaginar, a nossa mão é capaz de tocar. Então, a imaginação, ela é como se fosse um fio que conecta a gente com a energia daquela coisa, seja o carro, a casa, o relacionamento, a cidade. Ah, eu quero viajar para tal lugar. Quanto mais você criar essa conexão, mais, é como se você fosse ficando cada vez mais próximo. Isso. Então, você vai entrando na mesma frequência daquela energia até que uma hora você plasma com aquela energia, ou seja, que é quando materializa a situação. Então, é treino? Porque a maioria dos nossos pensamentos são inconscientes. E, às vezes, tem uma coisa chamada efeito Zenão, né? Já falei disso aqui um tempinho atrás, que é quando a gente quer, mas tem medo de não acontecer. Eu fico pensando muito no como. Ai, Érica, mas é uma coisa muito absurda. Como é que eu vou conseguir isso? Esquece, relaxa, solta, que o como não é seu. O universo está trabalhando para que essas conexões, do mesmo jeito que você não vai entrar lá entrar para saber lá no painel de energia da sua casa como é que a energia vem para ligar na luz lá. Você não é o eletricista. Então, o como não é nosso. E muita gente não consegue o que quer, não porque não sabe o que quer, mas porque fica muito nesse controle. Isso afasta. Tentando identificar como chegar aquilo ali. E aí a tensão, essa ansiedade, essa tensão, ela anula o desejo. Então, do mesmo jeito que você quer muito, você tem muito medo de não acontecer. E aí, ao invés de essa energia levar você para aquilo lá, isso neutraliza. Nem vai conseguir, nem vai ficar neutro, né? Ou então entra numa baixa vibração, você fala, aí, tá vendo? Era difícil mesmo, não aconteceu, dá certo só pro Thiago, não dá certo para mim. E aí, a gente desvia do nosso foco. Lembra sempre que aquilo que a gente coloca o nosso foco se expande. Eu queria chegar aqui, eu sabia que eu ia chegar. Como, quem ia sair da frente, quanto sinal que ia abrir, que ia fechar. Falei, universo, é contigo, trabalha a meu favor. Então a gente precisa confiar mais nessa providência divina, porque o universo tem leis
infalíveis, como a lei da gravidade, que funciona para todo mundo, trabalhando para tudo dar certo. E quantas vezes eu tenho certeza que já aconteceu com você que está em casa? Você está atrasado para algum lugar, você precisa chegar em algum lugar, de repente todos os semáforos fecham. E você fala assim, mas não é possível. E aí você fica se perguntando, mas por que isso? Às vezes é porque o universo está dizendo para você ir com calma, desacelerar. A gente tem um costume de pensar que o universo conspira contra nós. Exatamente. E não é, né? Isso do sinal fechado, vivi esses dias atrás em relação aí, eu queria ir na celebração na catedral e eu estava atrasada já, porque as crianças, né, e tal, atrasada para o que eu tinha pensado. Sim. E aí não tinha vaga lá no estacionamento, conforme os carros foram indo, o portão estava fechado, os semáforos estavam fechados, eu fiquei tensa quase que a viagem inteira, mas agradecendo que ia dar tudo certo. Pois a hora que eu chego na frente do portão, vem o guardinha lá, dando sinal que era para eu entrar, que ele abriu o portão, que tinha liberado uma vaga lá na frente. Estacionei do lado da porta da igreja, estava chovendo, não molhei minha cabeça. Entrei, tinha um banco vazio, raro, do lado da porta. Então eu penso assim, às vezes a gente acha que é do nosso jeito que dá certo. Nem sempre é, né? Você tem que ter clareza do que você quer e deixar o resto... que o universo se encaminha como é o melhor caminho. Você sabe que uma das coisas que às vezes também as pessoas vão correlacionar, que é aquela questão do financeira que você citou antes. Porque assim, como é que eu vou vibrar coisas boas se eu não consigo ter o dinheiro que eu mereço, que eu quero, que eu preciso para fazer uma viagem e assim por diante? Não, você já começa a colocar um monte de empecilhos nos seus desejos. Eu quero viajar para tal lugar. Mas como é que não tenho dinheiro? Não vou conseguir dinheiro até aquela data. Pronto, você não vai conseguir mesmo, né? Você determinou. Porque se você já disse que não vai ter dinheiro... A gente tá criando profecias negativas quase que o tempo inteiro se a gente prestar atenção, né? Eu quero. Mas eu não posso. Parece que a gente vira os nossos pais lá quando a gente era criança. Eu quero tal coisa. Não pode, porque a gente não tem dinheiro. Isso. Aí a gente cresce e vira o adulto dizendo pra nossa criança que não tem, que não dá, que é caro ou que a fatura vai ficar muito cara do cartão, enfim. A gente vai ficando muito enrijecido nessas flexibilidades de possibilidade. E realmente, se a gente acredita que pode ou se a gente acha que não pode, das duas formas a gente está certo, porque é o que a gente determinou na nossa cabeça, que vai determinar as nossas atitudes. Então, mesmo que eu quero, só que se eu fico pensando que vai ser difícil, que vai ser complicado, ou que vai trazer prejuízo, eu me auto-saboto sem perceber. Né? Às vezes você consegue, mas é com tanta dificuldade, mas com tanto esforço. Exatamente, porque por trás disso tem né, nessa questão da financeira, inclusive, tem muitos padrões negativos, muitos paradigmas que a gente traz e que daí a gente precisa trabalhar isso para ser livre, porque o universo desconhece escassez, isso é da nossa mente, isso é do nosso ego. Quando a gente vai entendendo que no universo não tem escassez, que é porque eu fico rica, você não vai ficar pobre, que tem de monte para todo mundo e a gente pode aproveitar isso, desde que a gente se permita, e muita gente está paralisado na vida, cheio de conhecimento, com um monte de coisa para contribuir para esse universo, podendo ser próspero e abundante, porque não consegue se permitir. E essa questão da permissão é uma coisa que desbloqueia a vibração. Se você quer, você até pode, financeiramente falando, mas você não se permite, você não consegue. E mesmo que você faça, o sentimento não é de felicidade, realização. É porque você... meio que uma culpa. Isso, porque daí assim, a pessoa tem dinheiro, tem como fazer, mas quando ela tá lá, parece que tá faltando alguma coisa. Exatamente. Não está plena daquilo. Exatamente. E tem gente que tá lá com bem menos e tá muito transbordante, feliz e contente, né, agradecendo. E assim, então realmente a materialidade, ela é só um reflexo do que tá dentro da gente, que é esse estado de conexão, onde você está vivendo aqui no presente, aproveitando tudo que está acontecendo aqui, onde a ansiedade diminui, a tristeza vai deixando de ser tão frequente, a gente vai ficando menos nas baixas vibrações, tem como mensurar, inclusive, qual é a minha frequência predominante nos meus dias. Então, geralmente, ali na semana do pagamento, a gente vibra mais alto. Vibra mais alto. Quando vai chegando no final do mês, né? Você tá vibrando lá embaixo. Meu Deus do céu, que tem muito mês tem muito dia nesse mês. Então, tem um padrão, todo mundo tem uma... E aí, como que a gente faz
para elevar a vibração quando ela baixa, porque vai baixar. Ninguém vive só lá no pico, né? Até a pessoa mais de bem com a vida, mais positiva, vai ter um momento que não está feliz. E não negar isso é uma das coisas que mantém a nossa energia positiva. E a pessoa pensa assim, não posso ser triste, não posso ter raiva. Não, a Érica falou que tem que vibrar positivo para eu ganhar meu dinheiro. Sim, mas se você negar o seu sentimento a hora que ele vem, essa negação também é uma coisa negativa, uma coisa baixa. Então você tô triste, escuta a minha tristeza, aprendo com ela e pronto, posso deixar ela ir. Você não vai segurar, porque se você negar, é como se você tivesse pondo debaixo do tapete. Uma hora ou outra você vai ter que lidar com aquilo. Ali, porque o montinho vai começar a aparecer. E se não lidar na força do amor, vai lidar na força da dor, vai adoecer, vai passar por questões que vão fazer você ter que levantar o tapete e falar, pois é, olha o tanto de coisa que tem aqui. Tá vendo? Esse montinho não tem como esconder. Chega uma hora que você, né? Tropeça no monte de poeira que tá ali embaixo. Exatamente. Então, é uma manutenção. A gente precisa ir se percebendo e aprendendo a lidar, aprendendo a aumentar essa vibração e aprendendo a lidar com as baixas vibrações amorosamente para que elas não se acumulem, para que a gente deixe elas ensinarem o que elas vieram e possam seguir o caminho. E aquilo que a gente está falando nessa entrevista é sobre isso, né? Você olhar, talvez, com um olhar diferente. Olhar para o copo meio cheio, né? E às vezes, por mais que ele esteja lá embaixo, mas eu tenho água, pelo menos. E eu né? tenho um copo. Se surgir chuva, eu junto água. É a gente perceber que, assim, qualquer que seja a situação que eu estou vivendo, ela pode ser favorável de alguma forma. Como é essa forma? Eu tenho que buscar ser aprendiz de todas as questões. É verdade. O que me fez ficar com o copo vazio? O que me faz ficar com o copo cheio? Como eu posso mudar as minhas atitudes? Porque senão eu vou ficar só questionando, mas esse copo tá sempre assim? Mas quem que enche o copo? Às vezes a jarra tá do lado, né? Ou a torneira tá pingando ali, no teu ladinho. Aí eu tô reclamando do copo, tô reclamando da torneira que não para de pingar, e um é a solução, entende? É a solução pro outro. Exatamente, um olhar. São essas vibrações que fazem as diferenças acontecerem na nossa vida. E eu sempre gosto de trazer a Érica para falar sobre esse assunto, porque eu aprendi sobre gratidão muito com ela, e eu acho que as pessoas têm essa necessidade de fazer por si mesmo. Às vezes você fica esperando do outro, e a resposta está muitas vezes em você, ou na grande maioria das vezes. Érica, obrigado mais uma vez.